Mais uma vez, eu quero cumprimentar a todos com a preciosa paz do nosso Senhor Jesus. Amém? É tão bom estar com vocês aqui, mais uma noite, nesse culto de mulheres. Como eu disse ontem, para os que não estavam aqui, eu louvo a Deus porque Ele me permitiu me recuperar na minha saúde, para que eu estivesse convosco. E quero louvar a Deus, né, pela vida do pastor Mota, da sua família, da Kelly, mais uma vez, você é uma bênção, da Josi, da Mariazinha, que eu não me conformo com essa juventude dessa mulher, não me conformo. Parece que a gente está fazendo alguma coisa errada, eu quero beber dessa água, se bem que eu bebi da água dela hoje lá na casa dela. O Kennedy está revendo vocês, a Aline, meu Deus, Aline, que testemunho lindo. Eu costumo dizer que não há nada mais lindo e precioso na terra do que uma mulher que se entrega ao propósito de Deus e que compreende a soberania de Deus. Mas também não tem uma desgraça pior do que uma mulher que se afasta de Deus. É os dois extremos. É a coisa mais linda, uma mulher entregue a Deus, e é a pior tristeza, a pior desgraça, uma mulher que se afasta dos caminhos de Deus. Os prejuízos são grandes. Mas nós estamos aqui para dar continuidade ao assunto que nós iniciamos ontem, falando sobre saúde mental. Mas quem veio aqui ontem sabe que eu não segui nada do que eu tinha planejado falar. Mas nós falamos de saúde mental e nós falamos que muitas pessoas estão deixando de viver o propósito de Deus para as suas vidas, às vezes por algo simples que pode ser resolvido na sua saúde física, na sua saúde mental, e por vergonha, por achar que vai ser criticado, e provavelmente vai ser mesmo, essa que é a verdade, porque nós ainda vivemos numa sociedade que não foi educada em relação às suas emoções. Saúde mental nunca foi abordado, por exemplo, nas escolas. Na TV, quando aparecia esse tema, era sempre levando um na camisa de força. Então, ninguém queria nem saber de ouvir falar de psicólogo, de psiquiatra. Naquele filme dos Trapalhões, quando aparecia o psiquiatra tinha mais cara de doido que o doido. Quem é que queria ir para um profissional desse? Deus me defenderá. Então, nós não tínhamos conhecimento sobre esse tema, e a ignorância em relação a esse tema não se dá só nos espaços religiosos, é na sociedade em geral. Não é só na igreja evangélica. Quantas pessoas a gente quis tratar e os pais às vezes não querem deixar? Não, isso aí não é problema de saúde não, isso aí é porque fizeram um trabalho, é encosto, é mal olhado. Exato, então a gente foi empurrando para debaixo do tapete muitos adoecimentos mentais, sofrimentos emocionais, e algumas pessoas por muito tempo deixaram de viver o propósito de Deus para as suas vidas porque estavam adoecidas. Estavam adoecidas, confessando seus pecados. Eu costumo dizer que quando eu passei pela depressão, que alguém chegava na minha casa e de uma certa forma sugeria que eu estivesse talvez com algum pecado não confessado, eu digo que naquele ano de 2012 eu confessei meus pecados até meus 80 anos de idade. Eu confessei os pecados até que eu já vou cometer. Porque eu não entendia o que estava acontecendo. E aí também ainda prejudicou o cuidado que a gente deve ter com a saúde mental, porque a gente veio de uma geração evangélica cristã, onde se foi pregado que quando a gente aceita Jesus, os problemas se acabaram, ou que você tem que ser um super crente, que você tem que determinar a vitória, e que aquela pessoa que ora mesmo, ela vai passar por cima dos problemas como um trator, quando na realidade não é assim. Porque, biblicamente falando, você encontra homens e mulheres de Deus que tiveram suas dores, que sofreram, que precisaram parar na caminhada para se reestruturar outra vez e assim continuar a sua caminhada. Então, nós falamos sobre isso ontem e da importância da gente entender que uma pessoa curada espiritualmente não é uma pessoa que vive assim, como se tivesse todo o tempo dopada. Não é uma pessoa que anda por esta terra anestesiada. Uma pessoa curada não é uma pessoa que não se estressa, que não chora, que não tem problemas. Não é isso.
Uma pessoa curada é uma pessoa que, apesar das suas dores, apesar das suas feridas, apesar das suas dificuldades, entendeu que o que Deus tem para a sua vida é maior e melhor. Ela vive o propósito de Deus, apesar das suas feridas. Foi o que eu falei aqui ontem. Nunca pensem que é por mim mesma que eu estou aqui. A graça de Deus, ela me resgata todos os dias. Eu tive uma perda traumática, passei por uma doença que foi severa, onde eu fiquei acamada. Eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eu tenho o meu espinho na carne, como eu tenho certeza que todos aqui, se tivessem a oportunidade de pegar esse microfone, sabem contar uma história onde elas foram feridas na alma. Onde chegou aquele dia que você se ajoelhou e só sabia chorar, porque não conseguia nem mesmo falar o que você estava sentindo. Mas vem o Senhor, vem a palavra, e mesmo quando nós estamos no desespero, nós não temos vazio, porque sabemos de onde viemos, para que estamos nesta terra e para onde vamos. Amém? Só falar que os livros que eu trouxe, parece que só tem 7 agora. O Não é Falta de Fé, que é um tipo de cartilha sobre depressão, prevenção, pós-venção do suicídio, no contexto religioso, porque a gente quer saber o que a Bíblia fala sobre isso também. Então, a gente fala sobre saúde mental, o que é depressão, o que a Bíblia fala sobre isso, sobre suicídio, o que fazer, o que não fazer, como você, sendo igreja, porque nós somos igreja, esse aqui é um templo físico, nós é que somos a igreja. Como igreja, como podemos ajudar alguém que está em sofrimento emocional e não aumentar o sofrimento dessa pessoa? E aqui, esse outro livro, que é o meu primeiro livro, Por que Sofremos? São reflexões sobre a natureza do sofrimento. Só tem 2, tá? Então, tá bem pertinho de acabar o livro que eu trouxe, vocês cuidem de comprar. Quem ainda não adquiriu, agradecer a Deus pela vida de cada pessoa que já adquiriu os livros. E hoje eu vou compartilhar com vocês o conteúdo aqui do nosso projeto Espiritualmente Saudável, eu e meu esposo, e eu gostaria de agradecer a Deus também pela vida do meu esposo, que é uma coluna, é meu intercessor, é meu professor de escola dominical, é uma bênção na minha vida. E esse livro, inclusive, é escrito por mim e por ele, e a gente fez para facilitar, para que as pessoas tivessem essas informações à mão. Porque, às vezes, a gente não assimila tudo, por exemplo, que é falado num culto como esse. Aí ali você fica com as informações e a qualquer momento que precisar, você acessa essas informações. E eu quero iniciar hoje lendo aqui 1 Tessalonicenses 5:23, que diz o quê? E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não tem como você viver uma vida abundante, uma vida plena, se você não cuida das 3 esferas que fazem parte de você. Foi falado ontem, vou repetir. Você é uma alma, a sua alma é eterna, que foi depositada temporariamente neste corpo que voltará ao pó, e você recebeu do próprio Deus uma fagulha da essência de quem Ele é. Esse espírito, que é a nossa parte santa. Muitos estão vivendo errantes, nas concupiscências da sua própria alma, tendo o espírito adormecido, e por isso eles agem como se não tivessem consciência, como se não tivessem moral. Não é o caso do povo que está aqui, eu quero crer. Todos nós aqui já tivemos o nosso espírito desperto pela palavra. É por isso que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você ouve através desse ouvido que Deus criou. Quer dizer, para você ouvir, passa por esse processo que é físico, passa pelo ouvido, chega à sua alma, ao seu entendimento, e quando a sua alma recebe esta palavra, o seu espírito é desperto, e aí é por isso que você se torna uma pessoa que, apesar de estar neste corpo, também é uma pessoa espiritual. É uma pessoa que discerne as coisas pelo Espírito. É uma pessoa que, se Deus assim determinar, você recebe dons do Espírito.
dons diversos, tanto sobrenaturais como operação de milagres, revelação, profecia, como da palavra da sabedoria, o dom do discernimento, a Bíblia fala do dom da misericórdia, da hospitalidade. Então, tem dons para todo mundo. Ninguém é inútil na casa do Senhor e sem serventia no corpo de Cristo. Então, você precisa cuidar do seu espírito e da sua alma e do seu corpo. E ouso dizer que cuidar da alma é mais importante ainda do que o corpo, embora um esteja ligado ao outro. Por que eu estou dizendo isso? Já me deparei diversas vezes com pessoas totalmente debilitadas fisicamente, enfrentando doenças graves no seu corpo, paraplégicas, deficientes visuais, mas que vivem o propósito. A mente delas está em dia. A mente delas entendeu que havia nessa doença toda um sentido. Que isso não limita o que Deus pode fazer através da vida dela. Então, precisamos estar atentos ao nosso espírito, alimentando esse espírito, resguardando a nossa alma e também, claro, buscando aí saúde para o nosso corpo. Alguém pode achar, não, mas eu não preciso cuidar do corpo. Muitos aqui não sabem, mas agora em 2019 eu precisei me submeter a uma cirurgia bariátrica, porque eu cheguei a 110 quilos. Irmã Kézia, mas Deus ama o obeso do mesmo jeito. Ama, mas ele sofre, esse obeso. Sofre. Eu digo isso, irmão, sabe por quê? Eu não estava conseguindo mais pregar. Porque no meio da pregação, Kennedy, eu estava assim, perdendo os fôlegos por causa da obesidade. Eu não usava mais, eu só usava sapato assim, não usava mais sapato de tirinha. O pobre do Fernando é que se tornou, né, meu sapateiro. Eu não conseguia me curvar para poder calçar uma sandália. Não achava mais roupa para mim. Foi por uma questão hormonal, e aí era pior ainda, porque era uma questão hormonal, eu nem comia esse instante, e as pessoas, na hora que me via naquela largura, diziam assim, aqui uma dietazinha para você. Meu Deus, o tempo difícil na minha vida. E eu deixei, inclusive. Não, me perguntaram várias vezes com quantos meses eu estava. Meu Deus, eu queria enfiar minha cara debaixo da terra. Meu Deus do céu, que eu chegava em casa arrasada, assim, meu Deus do céu. Mas foi um período muito difícil. Ou seja, eu deixei de atender muitos convites para pregar, porque eu não estava conseguindo pregar. Vocês têm ideia do quanto a gente não cuidar da nossa saúde pode impedir a gente viver o que Deus tem para a nossa vida? Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de nível de qualidade de vida cognitiva e emocional. O que é saúde mental, irmã Kézia? É qualidade de vida, é capacidade de aprender. Algumas pessoas, sim, são mais inteligentes que outras em determinadas matérias. Hoje, a cada 57 crianças, uma nasce com autismo, que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Nós temos aí hoje realmente várias doenças que afetam essa saúde mental de um jeito ou de outro. Algumas no neurodesenvolvimento e alguns transtornos vão afetar as emoções, os comportamentos das pessoas, Mas saúde mental é isso, é um nível de qualidade de vida cognitiva e emocional, é a capacidade que a gente tem de gerenciar as emoções boas e ruins, porque as emoções boas e ruins, elas existem. O crente, mesmo sendo crente, ele vai ter alegrias, mas ele também vai ter tristezas, porque você é humano. A única pessoa que não tem emoções é o psicopata. Foi feita uma pesquisa recente, Kennedy, colocando pessoas normais diante de várias gravuras, várias cenas do pôr do sol. Aí uma pessoa normal vê o pôr do sol, o cérebro dela está relaxado. Quando aparecia uma imagem de um assassinato brutal, essa pessoa, o cérebro da pessoa reage na mesma hora. Se você é normal, você vai ter aquela repugnância, você vai dar aquela angústia. O psicopata passava o pôr do sol, passa uma criança sendo violentada, não altera nada no cérebro dele. É como se ele não conseguisse reagir. A sensação que ele tem ao ver o pôr do sol é a mesma que ele tem vendo uma pessoa sendo assassinada. Então, o psicopata que não tem emoções. Agora, nós, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus,
Nós somos seres dotados de emoções, porque o próprio Deus é um Deus de emoções. Agora, claro, as emoções de Deus são santas e perfeitas. A ira de Deus é perfeita, o ciúmes de Deus é perfeito, o amor de Deus não exclui a justiça nem a santidade. As nossas emoções sofreram o impacto da queda. Tudo na humanidade sofreu o impacto da queda do homem. Os animais que eram herbívoros se tornaram carnívoros. A criação que Deus criou perfeita, agora de vez em quando é um terremoto, é um vulcão, é um tsunami. E nós sofremos o impacto da queda. Qual é a maior prova do impacto da queda? A morte física. E aí, por isso, Deus fechou o jardim, trancou lá a árvore da vida, para que nós pudéssemos ser resgatados por um plano que Ele já tinha no seu coração antes da fundação do mundo. Porque Deus não dá ponto sem nó. Ele nos deu a dádiva do livre-arbítrio, mas sabia que o livre-arbítrio traz consigo a possibilidade de nós fazermos mau uso desse livre-arbítrio. E é o que aconteceu. Então, por isso, nós sofremos essas consequências. Então, saúde mental está além da ausência de algum transtorno mental. Tem gente aqui que não tem um transtorno mental, mas também não está vivendo a vida que deveria viver. Tem gente que não tem depressão, que nunca vai precisar tomar uma medicação, mas não está vivendo o propósito. E capacidade de reconhecer os próprios limites. Então, tudo isso é saúde mental. É algo maravilhoso, necessário. A gente precisa falar sobre isso. Mas por que tem tanta resistência? Porque, infelizmente, a história da saúde mental, ela tem muitas páginas de sangue na sua história. Antigamente, os hospícios, as pessoas que eram colocadas nos hospícios, elas eram abandonadas, tinha um histórico muito grande de diagnósticos forjados, as medicações eram muito pesadas, a gente está começando a evoluir nesse aspecto agora. Então, é por isso que as pessoas tinham muito receio de se submeter a um tratamento psicológico e psiquiátrico, com medo, inclusive, de ser levado na camisa de força. Mas isso vem mudando. Isso vem mudando. Nós temos aqui, essa foto é de um hospital lá em Minas Gerais. Está dando para vocês verem? Os doentes ficavam assim, eles dormiam no chão. Aconteceram mais de 60 mil mortes nesse hospital. Lá em Barbacena, que inclusive eu e Fernando tivemos a oportunidade de visitar. Hoje não é mais um hospital psiquiátrico. Então, mais de 60 mil mortes. Inclusive, quem se interessar por esse assunto, tem um livro muito bom chamado Holocausto Brasileiro. E aqui nesse hospital, ia parar todo mundo que era diferente. Deficientes físicos, autistas, síndrome de Down, dependentes químicos, homossexuais, prostitutas, todo mundo era jogado lá. E aí, quem é que queria ir para um hospital psiquiátrico? Minha avó Iraci, educadora, foi uma mulher à frente do seu tempo e teve uma filha deficiente, a Ieda. Quem me acompanha pelos stories aí, no Instagram, já deve ter visto a Ieda, que eu chamo de Bidala. Ela nasceu com um problema congênito. Então, a Ieda, hoje, esse ano vai fazer 50 anos, mas a idade mental dela é de 2, 3 anos. Ela é literalmente a criança da casa. E minha avó demorou praticamente a vida inteira para deixar a gente levar a Ieda para um tratamento. Porque ela morria de medo que a Ieda fosse abusada, que ela fosse violentada, que ela fosse maltratada, dopada. E por isso a Ieda sofreu muito. Gente, vocês não têm ideia do quanto eu apanhei da Ieda, não. Porque a Ieda não dormia. A Ieda não tinha saúde. A Ieda passava a noite cortando papel. Quando a gente chegava na porta, ela largava o que tivesse na mão. Tesoura, faca. Uma vez ela veio por trás aqui de mim, muito zangada, fez assim com a minha cabeça, bati minha testa na torneira da pia. Lá na minha congregação, lá em Teresina, no São Cristóvão, todo mundo já levou um empurrão ou um puxão de cabelo da Ieda. As crianças corriam com medo da Ieda. A Aline sabe do que eu estou falando. Quando a Ieda começou a ir para a escolinha Pestalozzi, começou a tomar a medicação, gente, a Ieda hoje é a bebelô da igreja. Hoje ela é gente. Porque antes, é sério, a Ieda, quando ficava nervosa, parecia uma onça. Hoje a Ieda ela é a queridinha de todo mundo e canta no conjunto das irmãs e vai para a sala das crianças.
Vocês estão vendo como era um problema simples, e o medo fez com que minha avó sofresse muito. Minha avó, uma vez, a Ieda em Cristo, pegou minha avó, debaixo, na Avenida João 23 lá, puxou minha avó pelos cabelos, derrubou no chão, por medo, né? Mas eu entendo esse medo, porque nós não fomos educados para isso. Então, por isso que as pessoas têm muita resistência. Mas hoje, na história da saúde mental, nós temos uma nova forma agora de tratar as pessoas que têm algum transtorno mental, que é junto com a família. Se descobriu, e faz todo sentido, que você não vai conseguir tratar uma pessoa isolando ela da sua família. Tem que estar perto. Tudo bem que nós temos casos em que algumas famílias são os fatores de risco. Aí, como a igreja se torna um ponto de apoio? Eu conheci várias pessoas que não tinham família para ir para um CAPS, para ir fazer um tratamento, e a igreja ajudando, porque esse é o nosso papel. É aqui onde nós exercemos a comunhão. É aqui onde nós sabemos que um irmão está passando por uma necessidade e nós aprendemos a levar uns as cargas dos outros. Isso é um evangelho vivo e verdadeiro. Eu lamento muito que depois da pandemia, muita gente se acostumou e acha que é suficiente ser crente dentro de casa. Pode até ser. Eu não digo que não é salvo, não, porque creu em Jesus. Mas ele acaba perdendo muitas bênçãos, muitos recursos espirituais, porque ele não divide, ele não ama, ele não visita, ele não exerce a comunhão, e ele acaba perdendo muito do que o evangelho traz para a nossa vida, porque ser crente sozinho em casa, mas é bom demais. Gente, não tem estresse, não tem decepção, não tem traição, não tem crente problemático, porque nem todo mundo está no mesmo ponto de maturidade na caminhada, na sua fé. A Bíblia fala dos fortes suportarem os mais fracos, sim, tem. E ainda tem a questão de que o joio está no meio do trigo. Ainda tem essa. Parece com o trigo. E aí só vai ser separado naquele dia, que os anjos é que vão separar, não é você não, meu amigo. Então, e aí a saúde mental da mulher? Por que a gente precisa falar especialmente da saúde mental da mulher? Os homens adoecem com certeza, mas a mulher, além de todas as questões da vida que todos nós temos, ela ainda é uma bomba hormonal. Mulher grávida, que chora por tudo, e inventa que tem desejo para comer as coisas. Eu não vejo a hora de chegar essa fase na minha vida. Te prepara. Vocês já viram mulher na TPM? Algumas TPM, treinada para matar. Chora por qualquer coisa e sente dor, e é uma coisa assim terrível. Olha, os homens não têm noção do que o que é uma mulher na TPM. Tem alterações físicas, hormonais, que podem causar um adoecimento mental, como, por exemplo, alteração na tireoide. Eu tenho um primo, Marcelo, lá no Pará, que a minha prima entrou em contato e disse que ele estava realmente com um comportamento depressivo. Eles achando que era depressão, e, na verdade, foi alteração na tireoide. Ele fez o tratamento e estava lá bonzinho. Então, nós temos questões químicas, biológicas, físicas, né, que podem realmente fazer com que a mulher seja mais sensível, seja mais vulnerável a alterações de humor, né? E na pandemia, 40,5% dos sintomas de depressão, né, as mulheres tiveram, e 34,9% apresentaram comportamentos de ansiedade. Vocês acreditam que eu perdi uma irmã, né? Minha mãe, ali muito forte. A primeira vez que eu vi a minha mãe dizendo que perdeu uma noite de sono foi na pandemia. Ela passou uns 2 dias lá sem conseguir dormir. Bora desligar a televisão. Calma, porque senão a gente vai se afundar. E é 2 vezes mais comum em mulheres do que homens. Então, é por isso que é importante. Os homens também são vulneráveis, mas a mulher tem um negócio bom. Tem um lado bom, ela é mais de falar, o homem é mais de se retrair, é mais de esconder. É por isso que os índices de suicídio são maiores entre os homens, apesar das mulheres adoecerem mais. Porque eles têm mais dificuldade de pedir ajuda,
tem medo se forem pedir ajuda, principalmente liderança. Liderança, pastor Mota. Nos últimos anos, a gente teve muitos suicídios de líderes evangélicos, católicos. E aí, por que eles têm o medo de pedir ajuda? Com medo que as pessoas passem a questionar a sua autoridade espiritual. Se a igreja souber, eita, o pastor foi lá no psiquiatra. Gente, o pastor é que precisa mesmo ir para o psiquiatra, que tem que aguentar vocês tudinho. Que tem que ouvir os problemas de vocês todos. A gente estava comentando hoje, né, Josi? Que quando a gente ouve os problemas das outras pessoas, mesmo a gente colocando diante de Deus, a gente absorve, a gente sente o peso, a gente sofre junto. É por isso que tem gente que vive sem querer saber o problema de ninguém, porque é muito mais fácil. É muito mais fácil, né? E aí, quais são os fatores de risco na mulher? Perfil multitarefa, porque hoje nós estamos aí, né, as mulheres tudo querendo ser empoderada. Mas eu vou dizer para vocês, eu nasci na época errada, porque eu queria mesmo era ser sustentada. Mas as condições, né, eu e o Fernando estamos trabalhando junto. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque fui casar com um pobre aí. Aí eu tenho que trabalhar junto. Não, mas meu marido é uma bênção e a gente tem crescido juntos. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que as mulheres lutaram tanto para serem iguais aos homens e elas hoje estão vendo que não deu muito certo. Porque a mulher não é inferior ao homem. Eu quero que você saia daqui ciente disso, como eu falei ontem. Você tem um propósito, você tem um chamado, só que Deus nos fez diferentes. Na maneira de compreender, na maneira de olhar, na maneira de organizar, Deus nos fez diferentes. A mulher, ela é mais emocional, o homem é mais sensível, o homem é mais racional, né? Ele é mais operacional. Então, quando a gente quis acumular todas as tarefas, isso ficou pesado. É filho, é casa, é trabalho, né? E a mulher cristã, ela tem que ter muita sabedoria para dosar essas atividades para que ela não venha a adoecer, né? Casos de violência doméstica, a gente sabe que, infelizmente, o Piauí, os índices de violência doméstica contra a mulher e feminicídio são altíssimos. E aqui não estou fazendo apologia ao divórcio, mas a igreja precisa, quando uma mulher chega aqui dizendo que está apanhando do marido e que está sendo agredida, a igreja precisa amparar essa mulher, não é mandar ela ir orar, não. Porque é crime, e isso é crime. Desde quando, baseado na fé, a gente vai acobertar um crime? É crime. Né? Então, precisa atacar esses gatilhos. Padrões irracionais de estética. Inclusive, tem leis hoje na Europa, onde se a sua foto foi alterada por Photoshop, ela tem que vir com uma marquinha dizendo que foi alterada. Porque a gente vê todo mundo, né? Eu mesma, eu tenho até que me converter, porque eu não tenho coragem de botar minha cara natural no Facebook. Eu preciso ainda ser liberta, né? Ou eu acho o filtro uma benção. Oscilação hormonal, menarca, gestação, climatério, menopausa. Vocês sabiam que a cada 10 mulheres, 3 mulheres podem ter depressão pós-parto? E depressão durante a gestação. Então, são muitas questões aí. E a cobrança social, né, da mulher ser a responsável pela harmonia no mundo. Porque quando um casamento está dando errado, o povo só cai em cima da mulher. Só cai em cima da pobre da mulher. Enfim. E aí? O que é que você sente? Todo mundo que já sentiu tristeza, alegria, raiva, já, né? Tem uma hora que a gente, assim, parece que o velho Adão quer tomar conta e a gente quer dar uma bufetada na cara daquela pessoa. Eita, quando a ira vem, só Jesus na causa. Mas todas as emoções, como eu disse, elas são salutar. O que não pode é uma emoção suplantar todas as outras. Tristeza é normal. É saudável. A Bíblia, inclusive, diz que com a tristeza se faz melhor o coração. Porque é na tristeza que você tira toda a capa de superficialidade. Você já viu como são suas orações quando você está triste? Você não ora como acha que tem que orar. Você rasga a sua alma. A dor, ela tira a superficialidade.
Você já viu uma pessoa se afogando? Por favor, excelentíssimo, venha jogar a sua boia. Não, a pessoa que está se afogando, ela grita, socorro, me ajuda, pelo amor de Deus. Então, a tristeza não é de todo mal. Agora, se a tristeza predomina e suplanta todas as outras emoções, você não sente mais alegria, você não sente mais prazer, você não tem mais ansiedade para fazer nada, aí pode estar acontecendo um desregulamento das suas emoções. E isso pode ter dois fatores. Fatores externos, que é o que a gente chama de depressão exógena, que foi o meu caso. Eu nunca tinha tido nenhuma tendência a desenvolver depressão. Eu sempre me achei uma pessoa assim, muito reativa. As coisas aconteciam, mas eu estava ali. E aí, o que foi que aconteceu comigo? Minha irmã faleceu, eu encontrei o corpo dela. Não foi uma imagem bonita de se ver. Aquela imagem ficou na minha mente, inclusive os estudos apontam que pessoas que têm um suicídio na família, provavelmente uma porcentagem ali de 10% vai desenvolver algum transtorno mental ou vai tentar também o suicídio. Por isso a importância da igreja acolher uma família que perde alguém por suicídio. É comum acontecer um suicídio quando a família não é cuidada, daqui a 1 semana, 2 semanas, 1 mês, ter outro suicídio naquela família. Porque é uma morte que traz muitos questionamentos, traz muitos julgamentos. As pessoas, quando não entendem a questão da saúde mental, querem arranjar um culpado, querem arranjar um porquê, e joga esse peso em cima da família que ficou. Então, eu estou falando, eu creio, em nome de Jesus, para uma igreja que vai se tornar uma igreja que já é e vai ser mais ainda uma igreja acolhedora quando isso acontecer. Então, o que aconteceu? Aquela imagem ficou na minha mente. Irmãos, toda vez que eu ia dormir, que eu fechava os olhos, eu via aquela imagem. Eu queria dormir, pronto, eu não consegui mais dormir. Eu passei quase 6 meses sem dormir direito. Você perde 1 noite de sono, 2 noites de sono, o seu reflexo já caiu, você já fica mais irritado, não é verdade? O maior índice de acidentes na estrada é por motoristas que estão dando aquela pescada, que estão com sono, não é por álcool, não. Então, sono é saúde, ou seja, eu comecei a não dormir, aí eu fui atrás de um profissional, não foi bom, aí eu fiquei com o pé atrás, eu disse, pois eu não vou buscar mais ajuda não, que esse aqui não me ajudou, então eu não vou mais. Foi um erro da minha parte. Comecei a ficar irritada. Como eu comecei a ficar irritada e eu não dormia, na época eu dirigia muito para o interior do Maranhão, interior do Piauí, não estava conseguindo mais dirigir. Aí toda vez que eu ia precisar dirigir, me dava aquela ansiedade e eu começava a chorar. E em 6 meses, quando chegou dezembro de 2012, eu estava totalmente adoecida. Inclusive, debaixo do sangue de Jesus, eu estava tão adoecida que eu cheguei a fazer uma tentativa contra a minha vida. E distorce tanto, Aline, que até a minha fé ficou distorcida, mas não no sentido de não acreditar em Deus. Eu estava me achando indigna de Deus. Disse, como é que Deus vai querer uma filha dessa, que está passando por uma situação dessa, trazendo vergonha para o Evangelho? Porque esse sempre foi o meu maior medo, trazer vergonha para o Evangelho. Aí o que foi que eu pensei? Não, se eu ficar aqui acamada com depressão, vai ser uma vergonha para o Evangelho, então é melhor eu morrer logo. Olha como a doença altera até os seus pensamentos em questões tão importantes como essa. Então, é importante a gente entender que tristeza é um sentimento que vai acontecer na sua vida muitas vezes. E você não pode ver a tristeza como estranheza. Você precisa normalizar, porque nós somos seres humanos, nós sentimos, estamos inseridos numa sociedade em rebelião constante contra o nosso Deus. Nem é para você ficar muito acomodado nessa terra, não. Porque se você está se sentindo em casa, tem alguma coisa errada. Nós não estamos em casa. Nós vivemos bem, porque a gente tem vislumbres do que nos espera. E na comunhão, quando levamos as cargas uns dos outros, a gente sente um amor tão grande da parte de Deus. Vocês já tiveram aquele momento na presença de Deus que dissesse assim, Jesus, tu bem que podia vir agora, o que está tão bom. É muito bom quando a gente vê Deus agindo de uma maneira em que usa as nossas frágeis vidas para glorificar o seu nome. É maravilhoso. Mas a tristeza é um sentimento, ele vem e volta.
Agora, se é depressão, é uma doença. E é como eu disse, Deus pode curar a depressão, amém? Amém. Como Ele pode curar a paralisia, como Ele pode curar... Que eu estou curiosa ainda para saber qual foi realmente o problema que aconteceu, porque tu não falou. O que foi que aconteceu, essa disfunção? Deus pode curar a diabetes, Deus... Consequências pós-Covid, isso mesmo. E aí, Deus pode curar de qualquer doença, mas nem todas as doenças Ele vai curar. Algumas doenças Ele vai tratar. Porque enquanto Ele trata essas doenças, Ele também está tratando a nossa alma e o nosso espírito. Ele está ministrando lições preciosas para a nossa alma, para a nossa vida. E aí é quando entra a sua responsabilidade. Você quer crescer em Deus? Você quer aprender no sofrimento? Você quer realmente passar pelo deserto e entender que isso é uma escola? Ou você quer murmurar? Você quer se amargurar? Você quer se ressentir contra Deus e ficar estagnado nesse lugar de sofrimento que você está agora? Porque o nosso Deus, nas páginas das Escrituras, a gente observa que o nosso Deus é um Deus de reação. É claro que Ele é soberano. Mas nessa história natural, humana e nessa baixa terra, muitas vezes Ele vai agir depois que você se posicionar. Por quê, irmã Késia? Porque Ele está interessado em encontrar fé na terra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele está interessado em que você creia nele, independente da circunstância. É por isso que a forma de Deus agir na história, parece que Ele vem assim, cada vez mais se ocultando, Kennedy. Olha como Ele fez com o povo de Israel. Foi suficiente para fazer o povo ter fé? Não. O povo de Israel começou a ter medo das manifestações sobrenaturais de Deus. Tanto é que Deus chama o povo para o monte. E o povo diz o quê? Não, Moisés, nós não vamos não, que nós vamos morrer. Vai tu. Aí Deus vem, aí estabeleceu a arca, passou 400 anos sem falar com o povo. Aí enviou o maior sinal à terra, que é Jesus. Os seus não receberam, essa palavra chegou até a nós, gentios. Fomos alcançados por esta palavra. E agora, Deus, Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele procura pessoas que tenham fé. Na Bíblia você sempre vai ver, Moisés teve que levantar o cajado, foi uma ação humana. Aí veio a intervenção divina, o mar se abriu. Josué teve que rodear os muros de Jericó. Aí veio a ação divina. Os muros caíram. Esté convocou um jejum. Aí Deus operou ali aquele milagre naquela situação em que o povo de Deus se encontrava ameaçado. Então, é muito importante a gente entender que sim, nós vamos passar por situações difíceis, mas nenhuma situação é maior do que o poder do nosso Deus para fazer você ser palco da glória de Deus. E vamos parar com essa murmuração. Mas eu sou fraco. O que é que diz a palavra de Deus para ti? Diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. Aí vem aqui os transtornos mais comuns, depressão, transtorno afetivo bipolar, borderline, ansiedade, anorexia, dependência química, esquizofrenia, autismo, TDAH. A depressão hoje é a doença mais incapacitante do mundo. O Brasil, pela Organização Mundial de Saúde, é considerado o país mais ansioso do mundo. E a gente entende que todas essas questões de depressão, suicídio e saúde mental têm uma origem na queda, que eu não vou repetir aqui, que nós já falamos um pouco ontem sobre isso, da lei da vida e da existência que foi quebrada quando houve a desobediência. É por isso que hoje nós morremos, nós adoecemos e temos que lidar com isso.
E Deus, ele não interfere de forma sobrenatural todas as vezes, porque senão ele estaria anulando o próprio livre-arbítrio que ele entregou ao homem. Então, ele vai agir de forma sobrenatural, miraculosa, algumas vezes na nossa vida, vai. Mas quando nós também vivemos a nossa rotina, quando nós vivemos o propósito de Deus na nossa vida, apesar dos sofrimentos, isso também a gente vinha comentando, né, irmã Josi? Isso é sobrenatural. Quando nós perdoamos, quando nós amamos, não é à toa que é o primeiro e segundo mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Esse negócio de amar não é fácil, não. Tem gente que está, nota 10 em todos os outros mandamentos, aí quando chega na hora de amar ele falha, porque amar não é fácil. É muito sobrenatural você perdoar aquela pessoa que te feriu, que te magoou, que te denegriu, que fez você perder uma oportunidade. Seja na sua vida sentimental, financeira, amorosa, ministerial. E aqui, a Bíblia fala de várias doenças. E tem doenças, sim, que foram castigo divino. Tem origem, sim, de origem satânica. Eu quero abrir um parêntese. No entanto, doenças de origem satânica ou pessoas endemoniadas, o que a gente faz com o demônio? Expulsa. Eu não acredito que no meio do povo de Deus não tem uma pessoa que faça uso do nome de Jesus para expulsar os demônios. Se é demônio, expulsa. Se é doença, vamos tratar. Vamos orar, vamos pedir para que Deus coloque as pessoas certas, como foi o testemunho da Aline aqui. Porque tem bons profissionais e péssimos profissionais. Senhor, bota no meu caminho só o bom. Propósito divino, que foi o testemunho da linha aqui. Propósito divino. Aquele cego que estava lá pedindo esmola, os discípulos perguntaram, Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Jesus disse o quê? Nem ele, nem os pais. Assim se fez para que a glória de Deus se manifestasse. E a glória de Deus se manifestou na vida daquele cego, não foi só quando Jesus curou ele, não. Toda pessoa que tirava do seu e ajudava aquele cego também estava manifestando a glória de Deus. Não é à toa que Jesus fala que naquele dia vão se colocar diante dele e ele vai dizer, porque eu tive fome e me deste de comer. Eu estava nu e vocês me vestiram. E aí as pessoas vão perguntar, mas Senhor, quando foi que a gente te viu com fome? Quando foi que a gente te viu nu e a gente te vestiu? Quando vocês fizerem isso a qualquer um dos meus pequeninos, vocês estão fazendo isso a mim. Aí, por outro lado, chega aqueles que se acham muito espirituais, muito crentes, muito 10 vezes santo. Ah, Senhor, mas nós pregamos no teu nome, nós expulsamos demônios, nós operamos milagres. Aí Jesus fala, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade. Mas espera aí, eles pregavam, eles expulsavam demônio, eles curavam e praticavam iniquidade. Sabe o que é iniquidade? Pecado de crente. Porque às vezes você está aí se achando muito bom, porque não mata, não rouba, não... Mas aí tem aquela iniquidade, que é aquele pecado mais oculto, que vem, inclusive, nas nossas emoções. Quer ver? Inveja, orgulho, soberba, religiosidade. Quem aqui já se ajoelhou e confessou para o Senhor, meu Deus, eu tive inveja, eu senti inveja. Arranca de mim. Ô Jesus, o meu irmão foi abençoado lá, eu não consegui me alegrar com a bênção dele. Você já teve essa ousadia e essa sinceridade de colocar diante de Deus esses sentimentos que não são tão bonitos e que a gente só enxerga no outro? Então, tem sim doenças com propósito divino, doenças naturais. Na Bíblia nós temos vários personagens que tiveram, se não tiveram a doença, tiveram episódios depressivos, porque tem pessoas que vão ter um episódio na vida e nunca mais vão ter. Tem pessoas que vão ter o transtorno crônico. Nós temos Moisés que pediu, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos. Elias pediu em seu ânimo a morte. Temos Jó, eu imagino Jó dando aqui um testemunho. A irmã Aline deu um testemunho lindo aqui. Aí a irmã Mariazinha, vamos ouvir o irmão Jó. Aí o irmão Jó chega aqui. Meus irmãos, vocês sabem, né, que eu perdi tudo, estou doente.
E eu não sei por que Deus me deixa vivo. Eu queria antes era que Ele me estrangulasse, me matasse. Porque eu não consigo mais dormir. Eu não tenho mais prazer nesta vida. Eu não sei o que é que o Deus Todo-Poderoso viu em mim. Mas eu não tenho mais prazer nessa vida. E eu quero que Ele me mate. E é essa a minha oração. Na hora que Jó descesse, tá, eita, que esse irmão está precisando se converter. E a Bíblia diz que Jó não pecou com a sua boca. Por que Jó não pecou com a sua boca? Porque o sofrimento de Jó era real, minha gente. Era legítimo. A gente perde um emprego, o dinheiro diminui, um filho da gente adoece, a gente já está aqui clamando pela hora da morte. Avalie perder tudo, filhos, ficar doente, os amigos chegam para te consolar e começam a dizer, não, você está passando por isso porque você deve estar em pecado. Você fez alguma coisa contra o Deus Todo-Poderoso, porque ninguém sofre assim por acaso, não. Jó, aí vem aqui Jeremias, maldito o dia que nasci. Por que não me matou lá no ventre da minha mãe? Jonas, tira a minha vida. Davi constantemente dizia que estava angustiado. E aí a gente se culpando quando está triste. A gente fica se culpando. Ai, meu Deus, eu não posso estar triste. Será que eu estou com falta de fé? Não, irmãos. Isso faz parte da nossa caminhada cristã. Agora, se é uma doença, busque ajuda. Busque ajuda, porque o caminho está sendo colocado diante de você. Entre pelo caminho que está sendo proposto, para que você não deixe de viver o que Deus tem para a sua vida. Eu vou bater nessa tecla, porque eu não sei quando é que eu venho aqui novamente. É um problema biológico e médico, como eu já falei, o cérebro aí comanda tudo. Pode ser um problema psicológico advindo de traumas na infância, abusos, violência. Estou acabando, tá? É um problema social também. A maioria dos casos de depressão em crianças e adolescentes vem pelo bullying na escola. Racismo. O que o racismo já não trouxe de prejuízo? Aí eu só quero lembrar, viu, gente? Racismo é pecado também. Guerras, julgamentos, desinformação, vergonha, preconceito, porque por causa da vergonha, por causa do preconceito, as pessoas não buscam ajuda. Aí elas ficam mais preocupadas com o que as outras pessoas vão falar e ela acaba ignorando a importância de se estar bem para os seus. Porque quando você adoecer, quem vai segurar sua mãe é seu marido, é sua mãe, é seu pai. Então esteja bem por eles. Irmão, se eu não tivesse me submetido ao tratamento, e eu entendo que Deus pode curar de forma sobrenatural, mas entendo também que Ele moveu a minha vida durante o tratamento, se eu não tivesse feito o tratamento, eu não estaria aqui. Hoje, há 10 anos fazendo esse trabalho, ensinando as pessoas. Quem sou eu? Eu não sou da área de saúde, fui estudar, hoje eu sou chamada para dar treinamento para pessoas da área da saúde. Eu entrei em lugares que eu nunca imaginei que eu poderia entrar. Porque Deus pega a nossa fraqueza como matéria-prima e transforma em glória para o seu nome. É por isso que Deus não escolheu as coisas sãs, não escolheu as coisas fortes deste mundo, nem as sábias deste mundo. Ele escolheu as fracas, as desprezíveis. Para que a glória seja de quem? Dele. No contexto religioso, esse problema é real também. Vou ler só esse dado aqui. 77% das pessoas que estão no contexto religioso, líderes, sentem que exigências irrealistas são esperadas deles e de suas famílias. Cuidem também dos líderes de vocês. Porque se eles estiverem bem, vocês, consequentemente, também vão se beneficiar do fato deles estarem bem. E aí, eu vou encerrar aqui. E por que a gente precisa falar de tudo isso? Porque qualquer doença que é negligenciada, quero dizer que você está procurando a morte. Calma, que você tem a sua senha, sua hora vai chegar, viu? Não precisa apressar. E não precisa romper o processo que Deus tem na sua vida nesta terra. Ninguém respira por acaso. Então, diante de tudo isso que foi exposto, você precisa, eu já vou encerrar, tomar uma posição. Porque, como eu falei, Deus é um Deus de reações, mas você precisa se posicionar. Você precisa escolher entre a vida e a morte. Você precisa dizer, eu quero viver o que Deus tem para a minha vida.
Fé não é apenas crer no sobrenatural. É a certeza e a convicção de que Deus é soberano na sua vida, independente de como está a situação. Fé é suportar dia após dia. Porque eu vou dizer para vocês, para mim, que sempre gostei de falar, não é dificuldade nenhuma eu estar com esse microfone na mão e ministrando na vida de vocês, não. Difícil para mim é eu ser crente quando alguém pisa no meu pé. Quando mexe com uma ferida minha. É eu manter a serenidade quando eu estou irritada. Difícil é ser crente na intimidade da nossa casa. É você estar ali glorificando a Deus, mesmo quando parece que as coisas não estão saindo do lugar. Parece que está todo mundo crescendo, todo mundo evoluindo, e parece que você está no mesmo canto. Que não acontece nada na sua vida. Só que o nosso Deus é o Deus do de repente. Um dia você está na prisão, no outro dia Deus te coloca no cargo como governador do Egito. Só que é essa a questão. A gente quer a bênção, mas não quer a resignação de confiar nesse Deus. Nós queremos ser a rainha Esther, a mulher que Deus usou para resguardar o seu povo no reino persa, mas ninguém quer ser a órfã que foi parar no harém do rei. Ninguém quer ser criado pelo tio. Ninguém quer ir parar à força, porque vocês acham que Esther foi lá participar de um concurso para ser escolhida pelo rei? Não, gente. Ela foi levada à força para o harém do rei. Mas ali, no meio de toda aquela desgraça, numa situação que parecia assim, indigna, ela encontrou o seu propósito. Fé é a certeza e a convicção que você serve um Deus que mesmo quando você não está entendendo o que está acontecendo, você sabe que Ele é fiel, justo, soberano, e é um Deus que trabalha a seu favor. Ele tem interesse que você cresça, se desenvolva, seja um sucesso. Ele tem esse interesse. Fé é perdoar, é saber que você vai sim suportar, que você vai passar pela tempestade. É deixar essa palavra mudar a sua mente. Saia do lugar cômodo de vítima e se aproprie das promessas que Deus tem para a sua vida. Deus muitas vezes, e eu quero que você já se coloque de pé agora, em nome de Jesus. Deus muitas vezes não vai mudar a situação. Algumas vezes Ele vai mudar você dentro da situação. Esse é o Deus que a gente serve. A última palavra é dele, sobre a sua vida. Se você tem um sofrimento emocional, busque ajuda. Se você não tem, busque acolher, busque ajudar. Mas sabendo que nenhum transtorno define a sua capacidade e aquilo que Deus pode fazer através da sua vida. O nosso Deus é de fato um Deus de milagres. E é um Deus que usa as nossas fraquezas para mostrar ao mundo que a honra, a glória e o poder pertencem a Ele. Aleluia. Eu quero que nesse momento você coloque no altar de Deus, né, qual é a sua causa, qual é a sua necessidade neste momento. Porque nós vamos orar. E o nosso Deus é um Deus que ouve. E é um Deus que responde. Agora tenha perseverança para esperar. E veja o que Deus vai fazer na sua vida se você não desistir. Porque se você desistir, é o que eu digo. Nem Jesus salva quem não quer ser salvo. Mas aquele que se dispõe. E Deus está procurando pessoas, não é pessoas saradas, não é pessoas que estão 100%. Ele está procurando pessoas disponíveis. Ele está procurando pessoas que querem se deixar ser usadas. Então se deixe em nome de Jesus ser usado. E você vai ver que não tem melhor sensação na face da terra do que quando você percebe que Deus está usando a sua história para mudar a história de outras pessoas. Senhor amado, nós estamos aqui nesta noite diante da tua soberania. Deus Elohim, Criador dos céus
céus e da terra. Tu és maravilhoso e nós louvamos o teu nome pelas maravilhas que o Senhor faz no meio do teu povo. Aleluia. Senhor, nós louvamos o teu nome, porque aqui está uma igreja que acredita que o Senhor zela por esta noiva, que o Senhor zela por cada um de nós aqui individualmente, e que o Senhor colhe as nossas lágrimas, que o Senhor entende o nosso sofrimento, o Senhor sabe das nossas limitações, mas o Senhor nos escolheu, e nós estamos aqui, Senhor, trazendo o teu reino para esta terra, porque sabemos que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o teu amor que transforma, é o teu amor que cura, e nós estamos aqui, Senhor, nos disponibilizando para que o Senhor use a nossa vida. Usa, Senhor, usa esta mulher que foi ferida, usa esta mulher que foi enganada, usa esta mulher que foi traída, meu Deus, como aquela mulher do poço de Samaria, que o Senhor se revelou a ela e ela foi anunciando as boas novas de salvação. Meu Deus, usa a tua igreja, restaura de acordo com o plano original, de acordo com o plano original, sem remendos, meu Deus, sem remendo. Restaura as emoções da tua filha, do teu filho, do teu servo, meu Deus. Restaura a sua causa, restaura a sua família, restaura o seu ministério. Aleluia, o Senhor está ressuscitando ministérios hoje aqui neste lugar. Você que achava que não dava mais, que não pode mais, você que está dizendo assim, eu estou fraco, Senhor, não é mais para mim, é agora que o Senhor vai te usar. É agora que o Senhor vai te resgatar e vai renovar essa chama que você pensou que estava apagada. Oh Senhor, nós louvamos o teu nome porque o Senhor é bom. Oh meu Deus, aqui neste lugar nós nos consagramos diante do teu altar. Abençoa todos aqueles que estão sofrendo com as suas demandas emocionais, meu Deus, e que esta igreja seja uma igreja que ama, que acolhe, Senhor amado, e que ajuda essas pessoas a serem libertas deste sofrimento, Senhor, pelo poder que há na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga: você tem um propósito. Não tenha medo de viver o propósito de Deus para a sua vida. E se precisar de ajuda, eu estou aqui. Eu não vou julgar o teu sofrimento, mas eu vou orar com você. Glória a Deus.